Boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você esteja, você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal que rola na Geronto. E aquela bordão que a gente fala, sempre trazendo assuntos importantes na temática da velhice, da longevidade, da gerontologia, do envelhecimento. Este é um espaço que nós priorizamos para trazer os assuntos que interessam a todos nós que trabalhamos, que já somos pessoas idosas. Você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais uma gravação do canal O que Rola na Geronto. E hoje nós temos a alegria, o prazer de falar sobre um tema que está na pauta do Brasil inteiro, que é a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Para falar sobre isso, como ela funciona, esclarecer todas as dúvidas, nós convidamos o doutor Rafael Castelo Branco, que já, inclusive, já participou do canal que rola em outra oportunidade. Eu vou apresentar a vocês e por que nós o convidamos. Ele hoje ocupa a posição super importante no cenário do envelhecimento brasileiro, porque ele assumiu a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Para você não esquecer, este conselho é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, portanto, a sede do conselho é em Brasília, vinculado a este Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E o Rafael, ele está falando lá do Nordeste, de um estado maravilhoso, que é o Ceará, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive lá em Fortaleza, Verdade. alguns anos atrás, e ele é advogado, é professor universitário, é mestre em direito e ele é um pesquisador na área do envelhecimento e direito previdenciário, né? E ele é presidente também da Escola Superior de Advocacia, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Ceará. E faz parte do Comitê Nacional sobre a Pessoa Idosa no Conselho Nacional de Justiça, além de ser membro do Fórum Cearense de Políticas para a Pessoa Idosa. Vejam, Rafael é super envolvido na questão da velhice e do envelhecimento. Então, Rafael, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite do canal Que Rola e estar conosco nesta tarde. Eu queria que você desse uma saudação para quem nos escuta e logo em seguida eu já faço a primeira pergunta sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Professora Marília, Sérgio, Ieda, Carlos, dizer que é um prazer estar aqui, nós acompanhamos, né? Tive a oportunidade de acompanhar os últimos, inclusive os últimos episódios aqui do que rola na Geronto. Essa é a terceira vez, né, que eu venho aqui, inclusive sempre debates importantes, né, de relevância nacional, é um instrumento que hoje eu costumo dizer que está na pauta de primeira hora, de professores, pesquisadores, de pessoas idosas, atuantes no controle social e atuantes na defesa dos direitos, de envelhecer, né? Dizer que, em nome do Conselho Nacional, a gente vem com muita alegria realmente falar um pouco desse momento em que, nos próximos meses, professora Marília e todos, centenas de milhares de pessoas por todo o país vai estar discutindo, né? Essas pessoas vão estar discutindo as potencialidades, os desafios de um país que envelhece e que envelhece muito rápido. O processo conferencial, e a gente vai poder conversar um pouquinho aqui na nossa intervenção, eu costumo dizer que é um grande brinde à democracia, né? A sociedade brasileira, com as demais instâncias do Estado, se irmana na discussão daquele tema que geralmente é um tema de maior importância na efetividade dos direitos do segmento. E essa sexta edição em especial, e nós vamos conversar aqui no decorrer da nossa fala, ela guarda boas, boas expectativas, porque a gente pretende avançar com o que deu certo nas cinco últimas conferências
né? A gente pretende revisitar algumas das discussões que foram tomadas nos processos anteriores, mas a gente pretende inovar, né? Então, esse processo, ele busca ser inovador. Nós temos conversado com pessoas de todo o país, e aqui eu queria também agradecer e parabenizar a sua audiência, Marília, porque a gente tem acompanhado aqui o trabalho, Sérgio, Ieda, Carlos, é, esse canal, ele de fato congrega pessoas que têm contribuído muito na construção desse processo conferencial. E nós, do Conselho Nacional, somos gratos, né, e reiteramos o compromisso do Conselho para que a gente possa realmente celebrar um momento importante aí para a defesa e proteção dos direitos do segmento. Uhum. Perfeito. Olha só, quanta coisa bacana já vai acontecer, mas antes da gente esmiuçar, detalhar, falar o que vai ser, o que será e quais são os eixos, a pauta, acho que a gente introduz o assunto perguntando para você. Você já sinalizou que isso faz parte do processo democrático. Eu acho que nesse momento no Brasil e no mundo a gente sempre tem que ressaltar a importância da democracia. O que é uma conferência? De uma forma geral, especificamente o que é a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, para quando ela foi agendada, que mês isso vai acontecer e onde será. Então, conta para nós o que é uma conferência nacional e quem promove também, eu acho que isso é super importante. Ah, Perfeito, desculpa, quem promove você responde depois. Só diz o que perfeito. é e quando e onde. Perfeito. Bom, realmente, Marília, é um ponto importante a gente refletir o que são as conferências. A Constituição de 88, ela coloca à sociedade civil a potencialidade que esse grupo social tem na construção, no monitoramento e na efetividade das políticas públicas. É bom frisar que a experiência das conferências não é típica do nosso movimento, né, de defesa dos direitos da pessoa idosa. Esse ano é um ano importantíssimo, que até para além da nossa conferência, nós teremos conferência de assistência, nós teremos outras conferências que também estão sendo planejadas, idealizadas nesse mesmo momento, né? Então, as conferências, elas são a possibilidade que a democracia brasileira dá de que pessoas idosas de todo o país e pessoas de todas as idades possam discutir sobre o processo de envelhecimento, possam discutir em que ponto a gente tem avançado e, de repente, que ponto a gente precisa ainda avançar. E então é o momento em que nós teremos a democracia sendo exercitada de maneira direta. Porque quem vai deliberar o que é prioridade, o que deve ser prioridade no seu município, no seu estado e no país, na política de defesa de direitos de pessoas idosas, são pessoas de todas as idades que participarão desses processos conferenciais, né? Então, é um momento em que a gente tem, de fato, representações do Estado e da sociedade civil organizada participando em várias etapas, né? Então, já começa a responder a segunda pergunta, que é a questão do quando ela vai acontecer. Na verdade, já estão acontecendo em alguns municípios brasileiros e a gente já fica feliz, professora Marília, professor Carlos, né, Sérgio e Ieda, ficamos felizes já com os primeiros resultados de pessoas idosas participando nas mais diversas regiões das conferências na etapa municipal. Nós temos aí uma expectativa muito grande de estados que fizeram essas conferências de forma regionalizada, né, em outras edições, que estão discutindo a possibilidade de fazer municipalizadas, ou seja, teremos municípios que pela primeira vez vão ter a oportunidade de realizar suas conferências municipais na pauta do envelhecimento, o que é um crescimento. E, em especial, nessa etapa, nessa edição da sexta edição, a sexta Conferência Nacional, nós discutiremos o tema envelhecimento multicultural e democracia. A urgência por equidade, direitos e participação, ou seja, nós discutiremos, dentre outras questões, a multiplicidade, a heterogeneidade do processo de envelhecimento dentro do nosso país. A gente tem um país diverso e muitas vezes o envelhecimento, eu estou falando aqui de Fortaleza, é diferente do envelhecimento de São Paulo, que é diferente do envelhecimento
em muitas das regiões dos territórios do Centro-Oeste, é muito diferente da realidade no sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, é, é justamente com esse olhar múltiplo, com esse olhar heterogêneo, com esse olhar plural, que nós vamos garantir realmente discussões que vão gerar um amadurecimento não só para quem vai poder participar, quem participar das etapas, mas eu acho que para toda a sociedade brasileira. As conferências municipais já iniciaram, respondendo à terceira pergunta, a partir de quando, né? Então, as municipais iniciaram, nós teremos até o prazo do mês de junho para encerrar a etapa municipal. Então, você que assiste aqui essa live e que queira participar, e você deve participar, e você está sendo convidado pelo canal que rola na Geronto a participar, você pode se informar no seu município, no seu território, é, quando é que vai ser a conferência municipal. Então, até agosto, nós teremos a segunda etapa, que é a etapa estadual, né, dos conselhos, organizada pelos conselhos estaduais em parceria com os governos, dos respectivos estados, e nós encerraremos, nós brindaremos essa grande festa da democracia, esse exercício, né, de coexistência, de participação social, de construção coletiva, com a etapa nacional que vai ocorrer em Brasília entre os dias 5 e 8 de novembro. E aí a gente aproveita para convidar aqui o canal O Que Rola na Geronto. Sem dúvida, será muito importante a gente receber aqui a presença de todas, aqui, Eda, Marília, do Carlos e do Sérgio lá conosco, na etapa nacional também. Então, esse é um momento muito importante, principalmente, professora Marília, se a gente lembrar que, infelizmente, há alguns anos nós passamos por períodos tão difíceis de pandemia. A nossa última conferência, que foi a quinta conferência, foi uma conferência virtual àquela época, que inclusive gerou muitas críticas, né, à época. Em 2016, nós tivemos um processo conferencial, que foi a quarta conferência, onde se juntaram vários segmentos, né, e aí nós temos também algumas análises de que essa sexta conferência é uma conferência de retomada, né, de É, fortalecimento do controle social e, Rafael, sobretudo, de participação de todas e todos. só resgatando antes da gente andar o assunto, na verdade, assim, é a sexta, porque ela aconteceu, a primeira foi em 2006, eu tive a alegria de estar na segunda, na terceira. Você já relatou agora o que aconteceu. A gente passou por uma crise seríssima no governo anterior, onde o conselho foi praticamente extinto, deu uma outra Verdade. configuração. Então, este é uma conferência da retomada, não é, da participação social efetiva. Eu acho que isso é importante. As conferências têm no nível municipal, no nível estadual e concretiza na federal. Então, eu acho que o nacional, que a gente chama em vez de federal, é uma conferência nacional, porque ela vai ser a síntese deste processo que o que você já falou começou nos municípios, vai andando para a gente chegar lá em Brasília. Então, você que nunca participou de conferência, e a gente, no Brasil, tem várias conferências. A saúde talvez seja a mais conhecida da população, tem a da assistência social, da educação, enfim, tem várias conferências. Então, só localizando isso, acho que a síntese, eu só quis amarrar aqui para as pessoas saberem que ela acontece nos três níveis, e você já falou que se concretiza em Brasília em agosto, e já falou, inclusive, o Em grande tema novembro, 5 a 8 de novembro. de novembro. Ok. Carlos, agora com a palavra, por favor. Obrigado, Rafael. Agradeço você estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo esse assunto aí tão importante, de grande relevância, inclusive como a Marília e você já ressaltaram aí, a grande perda que a gente teve aí nos anos recentes, né, passados, e estamos retomando isso agora, né? Então, nessa retomada, né, da conferência, eu queria que você explicasse para a gente, assim, quem promove, né, essa conferência, e você até já falou um pouco, acho que a Marília falou na entrada, né, quem promove, mas, assim, queria que você ressaltasse um pouco isso, quem promove e quais são as instâncias em que ela deve acontecer, em quais instâncias ela acontece. Perfeito, Carlos.
primeiro, dizer que é um prazer, né, falar com um amigo novamente, né, parabenizar aí o trabalho que tem sido feito. Bom, na realidade, quem promove a conferência? Na verdade, a conferência ela é construída a muitas mãos, né? Mas, em geral, nós temos um grande protagonismo dos conselhos, e aqui eu queria deixar registrado, professora Marília, Carlos, né, Ieda e Sérgio, que da parceria que a gente tem tido com os conselhos estaduais, acho que, inclusive, nós estivemos reunidos agora bem recente, né, lá lá em Brasília, presencialmente, num evento da Secretaria. Queria também ressaltar a importância do apoio do Ministério, né, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, nessa construção, né? De fato, essa conferência, desde o início, a gente se propôs a, de fato, ouvir a sociedade. Nós temos um estatuto, que é uma grande conquista, que recentemente completou seus 21 anos, mas que, muito embora seja uma grande conquista, tem muitas partes desse estatuto que ainda não são plenamente efetivos. Nós temos aí, por exemplo, a grande conquista que é da questão de uma convenção interamericana que foi devidamente assinada, mas que está quase há 10 anos que não, na luta por essa ratificação, e a gente tem mensalmente buscado os nossos representantes tentando articular essa ratificação e que ainda não foi devidamente ratificada. Então, dentro desses mais variados temas, nós, desde o início, tentamos construir a partir de escuta ativa, e aqui eu quero ressaltar também o papel dos professores, das professoras, da academia, né, na discussão da proteção integral à pessoa idosa, e a partir desse conjunto de iniciativas, envolvendo conselhos, envolvendo o Estado brasileiro, e aí as secretarias, né, os gestores estaduais, municipais e o gestor nacional, e principalmente as entidades da sociedade civil, é que a gente tem realmente conseguido avançar, né? Definindo temas, definindo datas, definindo objetivos, revisitando deliberações das conferências anteriores, porque não adianta a gente realizar a conferência e aquelas deliberações ficarem lá, paradas, né? Então a gente tem que revisitar, ver o que que a gente avançou, ver o que não teve avanço, né? E aí, a partir disso, nós estamos promovendo a discussão. Então, em que instâncias, né, como foi que foi esse processo? Nós montamos uma comissão organizadora nacional que, inclusive, de 15 em 15 dias, há mais de ano, a gente tem se reunido nessa comissão organizadora com representantes dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, do Conselho Nacional, da Secretaria Nacional vinculada, né, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e, sobretudo, todos e todas comprometidos com a pauta. Elaboramos, a partir da contratação de técnicos contratados para esse fim, elaboramos um material base, um texto base. Então, cada um dos 5 eixos, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, cada um tem o seu texto, né, base para que possa nortear essas discussões. E, por exemplo, nessa edição, na sexta conferência, nós criamos, inclusive, a ferramenta das conferências livres nacionais, né, que é uma inovação em relação às experiências anteriores. Então, nós temos como prioridade não só garantir que as discussões sejam frutíferas, que os debates possam ser construídos dentro de um espaço democrático, mas principalmente, Carlos, nós temos como prioridade garantir que as múltiplas velhices estejam lá presentes. Então, que a gente possa discutir o envelhecimento das populações negras, das populações indígenas, das populações, o envelhecimento feminino. Nós temos uma realidade em que as mulheres têm tido um protagonismo nesse processo de envelhecimento, e, enfim, que a gente possa, ao final desse ano, realmente celebrar uma grande conquista que vai ser, de fato, esse processo de retomada, né, de retomada do controle social, de retomada, do processo conferencial e, principalmente, uma reafirmação da sociedade brasileira de que precisa ter um olhar de fato mais atento ao processo de envelhecimento e à vida das pessoas.
Rafael, muito obrigada por você estar aqui falando com tanta propriedade sobre a questão das conferências. Você começou a citar agora, então eu vou te dar a chance de continuar falando, né, sobre isso. Você citou a questão dos eixos temáticos da conferência. Eu queria que você discorresse um pouquinho como eles estão organizados, até para que as pessoas saibam sobre o que é que a gente vai tratar, assim, de forma mais central. É claro que as discussões são múltiplas, mas elas devem congregar em cada um dos eixos principais da conferência. Então, comenta um pouquinho sobre para a gente, por favor. Ieda, te saudar, né? Agradecer aqui a pergunta, parabenizar, né? E dizer da nossa admiração e gratidão, né? De interagir com você novamente. Ieda, bom, de fato, nós temos um tema central, né? Que o tema central da conferência, do processo conferencial, é o envelhecimento multicultural, ou seja, essa multiplicidade, como a gente falou, e democracia. A urgência por equidade, ou seja, igualdade de direitos e participação. Esse é o nosso tema central, né? Então, todos os eixos discutirão ou estão discutindo esses temas, né? E nós dividimos em cinco subtemas, né? Cinco eixos. Um primeiro eixo vai discutir ou está discutindo o financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais. Então, não há política pública se nós não temos orçamento, se nós não temos dinheiro, né? E nós temos visto com muita preocupação, porque até mesmo grandes cidades pelo país, a gente tem acompanhado que o orçamento ainda é uma grande barreira para o exercício dessas políticas públicas, né? O eixo número 2, a gente colocou o fortalecimento de políticas de proteção à vida, à saúde e ao acesso integral, ao cuidado integral da pessoa idosa. Nós tivemos agora a aprovação, nos últimos dias do ano de 2024, da nossa Política Nacional de Cuidados. Mas, muito embora a gente reconheça um avanço, né, essa política ela é importante, há muito tempo a gente vinha lutando por isso, mas a gente acredita que é necessário um fortalecimento institucional, inclusive das instituições que hoje atuam na perspectiva do cuidado, né? E aí eu acho que aqui a professora Marília é uma grande referência nacional dentro dessa discussão e sem dúvida ratifica e concorda com a sugestão, frisando que esse tema foi inclusive um dos temas pontuados pelos próprios conselhos municipais, a necessidade dessa discussão, né? O eixo 3 dos 5, ele vai tratar sobre o tema proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa. Então, nesse sentido, até nós tivemos uma reunião agora recente com a diretoria do Disque 100, né, com a coordenação do Disque 100, e criamos um grupo temático no âmbito do Conselho Nacional, já no sentido de maturar essa discussão, para que na etapa nacional a gente possa já, quem sabe, trazer encaminhamentos, trazer propostas, enquanto Conselho Nacional, para dialogar com as propostas que estados e municípios estão discutindo, né? O penúltimo eixo, quarto, ele vai tratar sobre o tema, ou ele está tratando sobre o tema participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices, né? Um tema também de fundamental importância. E por último, né, o quinto eixo, ele vai falar sobre o tema consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos de pessoas idosas como política de Estado, né? E aí que eu vou ser enfático, como política de Estado e não política de gestão, né? Então, talvez até por isso, um dos pontos mais importantes, e aqui falando assim, especificamente sobre o Conselho Nacional, nós temos lutado muito e eu não perco nunca a oportunidade de fazer o registro da importância de que o Conselho Nacional seja previsto por lei, né? Não é mais admissível que nós tenhamos um conselho da relevância histórica, política, né, institucional do Conselho Nacional previsto por um decreto, né? Então, eu acho que esse quinto tema ele é muito importante, principalmente nesse cenário dessa luta que nós estamos tendo enquanto Conselho Nacional e certamente muitos conselhos estaduais e conselhos municipais também ratificam a necessidade dessa discussão. Então, esses e muitos outros temas, né, serão tratados aí
nessa conferência, e eu acho que a gente já nas primeiras conferências municipais que temos buscado acompanhar, a gente já tem sentido vários indícios positivos a partir dessas discussões. Rafael, excelente, que temática, quantos eixos fundamentais mesmo, você falou que são fundamentais, são mesmo para a gente discutir, inclusive, como inserir estes eixos nas políticas públicas, para que o envelhecimento nesse nosso país seja uma época, e a velhice, né, seja uma época boa de se viver para todos, para todos. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez você aqui, é um prazer imenso contar com a sua fala muito esclarecedora. E eu queria avançar aqui até para as pessoas entenderem como é que se dá essa dinâmica das conferências, porque você mesmo já disse, né? Tem as municipais, as estaduais e depois a nacional, né? Que vai ser lá em novembro. Então, como é que uma pessoa pode participar de uma conferência? Ela tem de entrar pela municipal? Como é que da municipal para estadual e da estadual para federal, para nacional, tem algum mecanismo de escolha, alguma escolha de delegados? Como é que é isto? Como é que uma pessoa que queira participar pode participar? Muito, muito boa a pergunta, Sérgio. Também lhe cumprimentar, né, agradecer, dizer que é um prazer aqui estar com você e dizer que realmente esse tema que você aborda ele é importante, né? Como a gente diz, hoje eu tenho um grande foco de estar aqui, né? O meu foco de estar aqui é aproveitar a audiência do canal qualificada e quantificada, né, do canal O que Rola na Geronto e fazer o convite, né? Convite, sobretudo, a você que está aqui nos acompanhando, que possa, de fato, participar do processo conferencial, buscar informações, junto ao seu município, ao seu estado, acerca das datas, e respondendo a sua pergunta, Sérgio, todas e todos estão convidados a participar do processo conferencial. Nós temos aqui, na realidade, várias possibilidades. Uma primeira possibilidade é pelas as conferências nas etapas institucionais. Então, colega que mora, por exemplo, no município de Pindamonhangaba, né, que queira participar, ou que mora em Santarém, no Pará, ou que mora em Quixadá, no Ceará, e que queira participar, o primeiro passo é verificar a data da conferência municipal no seu município, ou caso o seu estado tenha optado por fazer as conferências, realizar as conferências regionalizadas, saber na sua região qual é a data da sua conferência. Então, participando daquela conferência, as conferências são abertas, né? Elas marcam, né, a participação na etapa municipal de conselheiros e conselheiras municipais, de representantes do poder público, de representantes das entidades ali presentes e de pessoas idosas e pessoas de todas as idades, né? Então, na conferência municipal vão ser discutidos esses pontos que a gente conversou com a IEDA, e logo em seguida vai ser escolhida, vai ser eleita a delegação daquele município que vai participar da etapa nacional, da etapa estadual, né? Então, cada estado vai ter o prazo de até agosto desse ano para realizar as suas conferências estaduais. Nos estados, ocorrerão mais ou menos da mesma forma. Nós teremos representantes das mais diversas regiões de cada estado, representantes do Conselho Estadual, representantes do poder público, das entidades, convidados, e a partir dos debates que vão acontecer nas conferências estaduais, os estados vão eleger a sua representação para a etapa nacional. Então, note, nós teremos a oportunidade de você que está acompanhando aí de Santarém, no Pará, como eu citei mais à frente, participar da Conferência Municipal de Santarém, participar da Conferência Estadual do Pará e participar da Conferência Nacional lá em Brasília, tá? Mas lembra que eu comecei dizendo que esse processo a gente aposta em estratégias que deram certo nas conferências anteriores, mas a gente busca inovar? Então, nós criamos um outro mecanismo de participação, que são as conferências livres nacionais. E o mais importante
também a se frisar é que essas conferências livres nacionais, que têm, vamos dizer assim, um rigor de organização mais simplificado em relação às conferências convencionais, essas conferências livres nacionais, elas terão a oportunidade, inclusive, de eleger delegados diretamente, né? Então, nós, agora, no último dia 1º de abril, nós iniciamos o prazo, esse prazo está aberto até o dia 20 de maio de 2025, para que você, então, por exemplo, imaginemos aqui o canal O Que Rola na Geronto quer montar uma conferência nacional livre virtual sobre direitos, vou dar um exemplo, direito de mulheres, do envelhecimento de mulheres, dar esse recorte, né? Então, pode se organizar, você inscreve a sua proposta de conferência nacional, a Comissão Organizadora Nacional ratifica, que avalia, né, aquela conferência, já lhe informa ao canal, no nosso exemplo, no canal O Que Rola na Geronto, quantas vagas para delegados e delegadas vai poder eleger, e ao final, aquelas pessoas que participarem dessa conferência e que forem eleitas, vão poder participar diretamente da etapa nacional, mesmo que não tenham participado das conferências municipais e estaduais. É uma inovação, né? Com isso, a gente pretende, por meio desse mecanismo, Sérgio, garantir a participação de pessoas que muitas vezes não conseguiram participar da etapa municipal ou participar da municipal, não conseguiram ir para a estadual, mas que essas pessoas possam garantir a participação não só na Conferência Livre Nacional, mas também na Conferência Nacional lá em Brasília, né? Então, nós acreditamos nessa nova estratégia. Nós estamos felizes com os primeiros feedbacks. Eu vejo vários segmentos. Hoje já se fala em conferência, já tem escutado, né, informalmente, em conferência nacional livre, né, conferências livres nacionais sobre envelhecimento de populações negras, populações ribeirinhas, do público LGBTQIA+, né, o envelhecimento em sua diversidade. Então, isso eu acredito que ao final, Sérgio, vai gerar frutos que a gente vai ficar marcado, né? Nós vamos vivenciar um processo histórico. E aí é isso que tem nos motivado e é isso que tem realmente feito com que a gente sinta a sensação de que vivemos dias de fato importantes. Perfeito. Muito bom. Olha, você que está nos acompanhando, pode ser um município na sua representação, ou um conselheiro dos direitos da pessoa idosa, um gestor, uma pessoa de um grupo. ah, no final da nossa conversa, e quando o programa aqui for ao ar, nós vamos disponibilizar um link onde consta todo o material de apoio orientativo. Tá muito bacana, viu, Rafael? Tem o que é Legal. municipal, como faz, o texto base, tem todo o material necessário para que você possa acompanhar. Eu queria dizer, viu, o Rafael, que o Oli tem sido convidado para ajudar. Eu já fui em Bauru, por exemplo, uma cidade aqui do estado, fazer a palestra magna sobre a temática. A gente já está entrando no outro processo aqui no outro município. Você falou, a gente está acompanhando isso tudo. Então, eu acho que esse material nós vamos disponibilizar e quem tiver dúvida é só acessar. Mas agora, a gente já está indo para o final dessa conversa aqui. É, Pensando, né, no Brasil, nas conferências livres, que você até já deu exemplo, de repente eu fiquei até pensando das mudanças climáticas, que eu acho que esse é um assunto, Sim, talvez uma conferência nacional livre sobre mudanças climáticas e o impacto que isso traz no envelhecimento. E aí, sensacional. exatamente isso, pautas que você sugere para que sejam contempladas nas conferências. Quais são as grandes pautas que você, nessa qualidade de presidente, pode sugerir que sejam discutidas nos eixos temáticos para que chegue a Brasília? E se você me permite, eu tenho alguns que eu já tenho cutucado os conselhos Claro. participados. Uma delas
É assim, a gente tem o BPC, que é destinado às pessoas para 65 anos e mais. Quando a gente fez a primeira conferência, foi uma pauta muito reivindicatória, a redução da idade, e ela foi reduzida. Então, inclua aí na discussão do seu município a questão da redução. É claro que tem financeiro, mas se a gente não falar essas coisas, elas não aparecem. A gente precisa da vacina herpes zoster no nosso Programa Nacional de Imunização, e é caríssima, e aí a gente também pode pedir essas coisas, coisas do seu município que também terão ouvido na gestão municipal. Enfim, que pautas você sugere que são temos que dar o destaque para que a gente repita isso em todas as instâncias da conferência? Professora Marília, eu acho que a senhora há muito tempo é nacionalmente conhecida como uma das melhores perguntas e as melhores respostas, né? Realmente, excelente pergunta. De fato, assim, as necessidades são das mais variadas, né? Costumo dizer que sempre quando a gente participa de um programa em que o programa diz, olha, agora a pessoa idosa pode vir aqui e perguntar e tudo. Geralmente, o eixo é Seguridade Social, que aí envolve saúde, assistência e previdência. O eixo transportes é um eixo também que tem muito nos preocupado, né? O estatuto ele deixa muito claro direito à gratuidade, direito à acessibilidade, direito a assento prioritário, mas o que a gente tem visto é que Brasil afora se multiplicam as situações de denúncias de desrespeito, de choques intergeracionais, muitas vezes dentro dos próprios ônibus coletivos, onde pessoas jovens não respeitam as pessoas idosas, né? Então, eu costumo dizer que dentro da heterogeneidade que nós temos dentro do país, nós temos uma multiplicidade de temas. Mas temas que a gente pode citar, transportes, né? Citaria a questão da previdência, sobretudo na perspectiva da pensão por morte, pós-reforma da Previdência. Então, nós temos aí uma situação que hoje é, milhões de famílias estão passando pela dificuldade de ter de conviver de para além do luto, da perda de seus companheiros e de suas companheiras de vida, né? Ainda tem que conviver com a perda da capacidade de sustentação, de sustentabilidade daquele grupo familiar, porque estão recebendo apenas 60% do valor do benefício, né? Na perspectiva da assistência, acho que a gente precisa também trabalhar até no fortalecimento da própria rede, né? Nós temos aí profissionais que precisam ser melhor valorizados, nós temos serviços que muitas vezes não conseguem chegar a determinados territórios. Nós temos hoje um problema muito grande com a questão da violência, eu acho que é um ponto importante que precisa ser discutido, sobretudo modalidades de violência que tem crescido muito, eu cito aqui a modalidade da violência patrimonial. Nós temos aí visto inúmeros casos pelo Brasil de pessoas que têm sido surpreendidas com descontos, com contratos com associações que não sabem de onde são, empréstimos bancários que nunca foram solicitados. Então, assim, são situações que têm nos preocupado. O Conselho Nacional tem estado atento. Nós temos uma parceria muito forte com o Ministério Público, inclusive estivemos agora no Conselho Nacional do Ministério Público, junto com o nosso conselheiro e querido amigo doutor Alexandre Alcântara, que esteve aqui recente aqui com vocês, eu pude assistir a entrevista, né? Então, assim, os temas são vários, mas eu costumo dizer que o tema mais importante é o tema que você sente mais forte no seu município, né? Talvez os temas que eu citei aqui não abranja a necessidade do seu município. Nós queremos lhe ouvir, né? Nós queremos lutar com você para garantir a efetividade do seu direito. Então, que você possa participar das conferências municipais, das conferências estaduais. Te convido para a Conferência Nacional, para que você que está aqui acompanhando possa estar com a gente lá em Brasília, das conferências livres nacionais. Você que é estudante, que é acadêmico, que é professor, vamos, quem sabe, cultivar conferências livres na sua universidade, na sua empresa, onde você trabalha, na sua igreja, onde você se congrega, enfim, que o envelhecimento passe a ser pauta prioritária em todos os espaços. Nós temos aí um cenário que também nos traz uma alegria de que a gente percebe o sistema ONU
bastante atento e discutindo uma possível declaração universal, uma normatização universal sobre o envelhecimento nos próximos anos. Inclusive, estivemos reunidos alguns meses com uma pessoa do Alto Comissariado da ONU que ratificou essa percepção, né, dessa futura construção. Então, eu acredito que a gente tem que unir forças e aproveitar esse momento em que a sociedade brasileira e o mundo todo discute o envelhecimento e numa perspectiva de um envelhecimento como alternativa e não como um problema, né? Nós estamos sendo convidados a uma sociedade que vai viver mais tempo. Então, nós poderemos elaborar mais, viver mais, promover mais abraços, viver mais com os nossos pais, com os nossos filhos, e nós temos que aproveitar essa oportunidade e não ver isso como um problema, como algo que somente que vai gerar algum tipo de desafio, né? Então, eu acho que a conferência ela vem nesse sentido e eu acredito que nós estamos coletivamente construindo aí uma boa tarefa. Perfeito. Carlos? Rafael, então, antes de eu seguir, né, até pegando um pouco no gancho aí do que você trouxe, né, desses temas, como eu sou psicólogo e trabalho no envelhecimento mais com a questão da sexualidade, eu queria só trazer para as pessoas que nos assistem aqui e que vão participar de conferências, né, enfim, né, duas questões que eu acho bastante importantes e que são esquecidas. Porque quando a gente fala de sexualidade idoso, passa longe, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a primeira questão que eu penso ser bastante séria e que já trabalhei em projeto, inclusive coordenei um projeto sobre isso, é a questão da prevenção de HIV e outras ISTs, né, para pessoas idosas, porque a gente está vendo aí as pessoas envelhecendo com mais saúde, as pessoas vivendo mais, a gente tem as medicações, né, para os homens que permitem, né, que tenham atividade sexual até uma vida aí mais tarde. Então, tudo isso, né, e junto a isso, né, uma população, principalmente os mais idosos, né, uma população que não tem como costume a prevenção, né, por uso de preservativo, por exemplo. Hoje a gente tem outras alternativas, como a prevenção, o tratamento, me fugiu o nome agora, anterior, mas é a PrEP, né, que é uma medicação que você toma antes da atividade sexual, a PEP, que é após a atividade sexual, enfim. Então, tudo isso eu penso que deveria ser discutido não só com os idosos, mas principalmente com as equipes de saúde, porque não é raro a gente ver médicos sem saber o que são essas medicações, o que são esses modelos de prevenção. Para muito médico, prevenção ainda é só o preservativo e mais nada, né? Então, eu penso que esse é um eixo importante. Lembrei o nome, profilaxia, né? Profilaxia, isso, a profilaxia pós e a profilaxia pré, né? Que é a PrEP e a PEP. E a outra questão que eu queria levantar é a questão que você falou também aí rapidamente, que é a questão da população LGBT, principalmente focando no T, né, que são as Uhum. pessoas trans, que a gente sabe que no nosso país tem uma expectativa de vida muito baixa, mas que muito bom que isso está mudando, né? Então a gente já vê alguma representação no Congresso, por exemplo, a gente tem duas deputadas transexuais como no Congresso Nacional. Então, assim, só para citar um exemplo, as ILPIs não estão preparadas para receber essas pessoas, né? Elas, por exemplo, dentro das ILPIs, eu já vi, não em ILPI, mas eu já vi em centros de convivência, uma pessoa trans chegar e não saber em que banheiro ela vai usar, né? Então, Uhum. isso precisa ser debatido, isso precisa ser discutido, não é? Esses espaços. E então, assim, eu penso que são questões muito. E também na área da saúde, porque muitos profissionais de saúde também não sabem, e essas pessoas acabam não indo, né, buscar
o sistema de saúde porque ficam inibidas, porque são mal atendidas por um profissional, então elas não voltam, né? Então, eu penso que são duas questões importantes também para serem debatidas aí como tema, né? Aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, por ser um profissional da sexualidade, né? Muito. Trabalhar com isso. Mas então, aí, dando seguimento, né? A pergunta que eu queria te fazer para a gente seguir é a seguinte: a gente pensando numa conferência como um todo, né? E você falou bastante de conselhos, enfim, né? O Conselho Municipal, Estadual e o Conselho Nacional. Qual é o papel desses conselhos, né? Na conferência? O que esses conselhos deliberam? O que eles fazem, né? Qual é o papel fundamental desses conselhos dentro das conferências e da Conferência Nacional? Carlos, primeiro agradecer, né, o ponto que você traz sobre essa questão da diversidade, da sexualidade, é, e a velhice. A gente tem percebido realmente que cada vez mais é um tema que tem rompido tabus, né? Eu acho que havia, de fato, um certo tabu em se discutir esse tema dentro do âmbito dos espaços de defesa dos segmentos, mas cada vez mais, inclusive no âmbito do Conselho, fazer um registro aqui importante, nessa gestão nós tivemos uma novidade em relação às gestões anteriores, porque para além dos 14 segmentos da sociedade civil que nós tínhamos na composição do colegiado anterior ao decreto 9893 de 2019, que foi aquele decreto que a professora Marília inclusive trouxe. Eu já tive a oportunidade de participar alguns anos atrás sobre aquela discussão. Além de restituir os 14 segmentos, foram criados mais quatro, né, da sociedade civil. Um, para discutir o envelhecimento feminino, e nós temos lá uma entidade que é a AME, que é a Ação de Mulheres pela Equidade. Nós temos um outro segmento para discutir o envelhecimento das populações negras, que é a APN, que é a Associação Pastoral Negro, é quem lá representa. Nós temos uma outra entidade para discutir o envelhecimento das populações indígenas, que é representado pelo coletivo indígena Waconan, e uma outra para discutir justamente o envelhecimento das populações LGBTQIA+, né? Então, que hoje está lá representada pela entidade Aliança Nacional LGBT. E o que a gente tem percebido, Carlos, é que a participação desses segmentos tem qualificado as nossas discussões de maneira histórica, certo? Então, não são entidades que foram abraçadas, na verdade, foram lutas que foram abraçadas e que estão somando força com a nossa luta em defesa do envelhecimento. E aí, quando você traz essa questão das velhices LGBT, né, e de todas as particularidades dessa forma de envelhecer, vamos chamar assim, nós temos aí, como você falou, nas populações trans, nós temos uma expectativa de vida de 37 anos. São pessoas que, em certo ponto, durante o ciclo vital, muitas delas, ou a maioria delas, sequer vão ter acesso à proteção que o Estatuto da Pessoa Idosa traz, que o Estatuto, no artigo 1º, ele coloca que protege o direito de pessoas 60 mais, né? Pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, são pessoas que, como todos e todas, envelhecem, né? Porque o envelhecimento é um processo, ele não é um estado, são pessoas que envelhecem, mas são pessoas que sequer chegam ao marco legal inicial para serem consideradas pessoas idosas, né? Então, assim, a gente tem, de fato, uma dívida histórica, e aqui eu faço uma leitura com militância. Eu acho que temas como esse precisam ser ainda mais discutidos também nos espaços de defesa de direitos de pessoas idosas. E, sem dúvida, nessa conferência, eu tenho certeza que nós teremos deliberações específicas para essa discussão, tá? Em relação ao papel dos conselhos, o papel assim, os papéis são dos mais variados, né? Desde estruturação, e aí nós fizemos, e agradecer aí a professora Marília pelo reconhecimento, nós tivemos toda a atenção na elaboração do material, de fazer um material que fosse, ao mesmo tempo, um material aprofundado, mas que fosse um material acessível, né? Para que todas e todos pudessem ter acesso, pudessem discutir. Inclusive, a gente sempre deixa
o e-mail, né? Ao final, vou deixar aqui o e-mail da nossa comissão da sexta conferência. Qualquer dúvida sua que está aqui acompanhando em relação ao material, a gente coloca a nossa assessoria da Comissão Organizadora Nacional para esclarecer, né? E os conselhos, para além da estruturação do evento, para além do estímulo, da articulação com os conselhos estaduais, municipais, com os territórios, tem um papel muito importante que é de fazer essa discussão da conferência chegar às pessoas idosas dos seus estados, às pessoas idosas dos seus municípios, às pessoas idosas do seu território, né? De nada vai valer a pena se nós fizermos inúmeros processos conferenciais e a gente não garantir que as pessoas idosas participem com o protagonismo, né? O público, né, de todas as idades é importante. É importante que nós tenhamos lá pessoas jovens, que nós tenhamos pessoas adultas, né? Mas, sem dúvida, o foco é garantir a participação de pessoas idosas e de pessoas idosas dentro das suas condições. Então, que pessoas idosas LGBT possam participar, que pessoas idosas que ainda estejam trabalhando possam participar, que pessoas idosas aposentadas possam participar. Então, é justamente com esse afã, com esse objetivo que a gente tem trabalhado e a gente acredita que a partir dessa interação, dessas múltiplas velhices, né, dessa interação, dessa heterogeneidade do envelhecer que a gente vai construir uma nova realidade. Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa intenção. Ok. Muito obrigada, Rafael, por esta aula, por esse conjunto de informações sobre o que é, onde vai ser, eixo temático, como saber mais, pauta sobre a conferência. Gente, todo mundo está dizendo isso. Este é o ano da conferência. Vamos aproveitar a oportunidade de participar. E lembre-se, conferência é um instrumento da democracia brasileira. Vamos participar. E aí depende de todos nós, desde o município ao estado, e chegaremos lá em Brasília em novembro para defender os direitos da pessoa idosa. Só nos resta agora fazer as considerações finais. Paulo, Rafael, por favor, em um minutinho, que o nosso tempo aqui já esgotou, despeça-se desse povo que te acompanhou e que te respeita e aposta numa gestão muito boa, como tem sido até agora do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito obrigado, professor Marília. Minha palavra de agradecimento, agradecer a você, ao Sérgio, à Ieda, ao Carlos, dizer que os convites do Que Rola para Geronto, para a gente, são irrecusáveis, né? Dizer que a gente está à disposição. Agradecer em especial aqui aos conselhos estaduais, municipais, os gestores, por contribuir nesse processo. Queria agradecer às conselheiras e conselheiros nacionais, municipais que têm, e estaduais que têm contribuído para o passo. Cumprimentar meus amigos da Comissão Organizadora Nacional, e principalmente cumprimentar você que participa aqui, que está assistindo, que acompanha o canal Que Rola na Geronto, que a gente precisa fomentar esse tipo de comunicação e valorizar esses espaços que por tantos anos têm sido conduzidos com muito cuidado, com muito zelo técnico e sempre trazendo pessoas extremamente comprometidas. Eu queria só aproveitar por último, professora Marília, só deixar o nosso e-mail. Foi criado um e-mail específico para tirar dúvidas, prestar esclarecimentos, que é o e-mail 6, numeral 6, né? 6, CONADIP, que é CONADIPI, 6 CONADIP, arroba mdh.gov.br. 6 CONADIP, que é a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, arroba mdh.gov.br. Então, se algum ponto eu passei muito rápido, não fui claro, dizer que a gente tem a nossa equipe que está lá sempre atenta para poder garantir que, ao final, professor Marília, eu quero muito ver lá o Carlos com a gente, a Ieda com a gente, o Sérgio e você, professora Marília, e principalmente você que está acompanhando com todos nós lá em Brasília para celebrarmos aí a festa da democracia de um país que precisa envelhecer com dignidade. Muito obrigado. O Carlos mora em Brasília, para ele está mais fácil do que para a gente. Mas nós, com certeza, assumimos
esse convite com muita honra. Eu não tenho dúvida que tanto Sérgio como Ieda e Carlos, nós ficamos assim muito gratos e pelo reconhecimento. Esse é o papel do canal que rola na Geronto. É uma linha direta, é um diálogo, é informação sobre a velhice e o envelhecimento e, sobretudo, com com as pessoas que fidelizam conosco esta exibição semanal. Não sei se meus colegas Sérgio, Ieda ou Carlos querem dar uma palavra final, porque eu já vou fazer o fechamento da nossa gravação de hoje, que teve como tema a Sexta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Sérgio, Marília, Ieda e... só para agradecer mais uma Aham, vez ao Rafael, uhum, que quanta informação importantíssima, trazendo todo esse, não só o histórico, mas agora como está se organizando uma conferência importantíssima para o envelhecimento e para a velhice no Brasil. Muito obrigado, Rafael. Obrigada, Rafael. Foi um prazer enorme ter você aqui e agradecer a clareza com que você explicita tudo isso e faz essas informações que, por muitas vezes, elas ficam nebulosas na cabeça de muitas pessoas que não estão acostumadas a participar desse processo. A clareza e a facilidade com que você explicou, acho que todo mundo foi capaz de entender e esses canais abertos para todo mundo poder tirar dúvidas, ficou com alguma, etc. Eu acho que isso é bem democrático, foi muito bom. Obrigada mesmo por você estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, gratidão. Rafael, eu vou pela linha dos meus colegas, né? E não só te agradecer por estar aqui com a gente e compartilhar essas informações aí tão importantes, mas também parabenizar a você pela sua gestão, né? O que você está fazendo e pelo desafio que você tem aí pela frente, né, de trazer de volta essa conferência depois de tempos tão nebulosos que a gente teve, e eu vou te dizer que ainda a gente ainda vai ter pela frente, eu imagino, né? Verdade. Então eu acho que temos aí um tempo de grandes desafios, né? E a gente conta com você, né? Nós que somos idosos contamos com você que está mais jovem, né, Muito para assumir esse cargo aí. Então, parabéns pelo que você tem feito. Obrigado. obrigado, amigo. A minha palavra também é de gratidão, assim, endosso todas as palavras dos meus colegas e convido você que nos assiste a divulgar assim que receber, não é, que for ao ar, divulgue e nós já estamos chegando aos 10.000 inscritos no canal. Falta pouco, ajudem-nos a divulgar. Não esqueça de dar o like, gostei, isso tem uma influência na nossa existência enquanto canal. E é importante a inscrição no canal, porque assim que entra um episódio novo, você é notificado disso. Gente, nossa pauta de abril está maravilhosa, tem muito assunto bacana que vem pela frente e contamos com você nessa divulgação. Até a próxima, muito obrigada. Tchau. Obrigado, valeu.